Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão nos acompanhando de forma online. É com grande alegria que recebemos cada um de vocês, e é com grande alegria que estamos aqui hoje, no Dia do Senhor, para honrar e glorificar aquele que nos deu a salvação. Vamos nos colocar de pé neste momento, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Diz assim o texto: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia e pelo grande privilégio que temos, ó Pai, de estarmos aqui como igreja para entoar, Senhor, louvores a Ti, sabendo, ó Pai, que só Tu és digno, e sabendo, ó Pai, que o Cordeiro foi morto, foi imolado em favor, ó Pai, dos nossos pecados. Grande, ó Pai, este mistério, grande esta salvação, e Te agradecemos, ó Pai, por tamanha graça que foi derramada em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, continuamente dedicar as nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos a Ti. Fortalece, ó Pai, por favor, a Tua igreja e nos ajuda, Senhor, a estarmos com o coração entregue a Ti. Oramos a Ti, ó Pai, agradecidos de coração, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, de Apocalipse, capítulo 5, verso 13, é de extrema importância que a gente entenda o contexto dele. Então, na verdade, se a gente fosse ler desde o início do capítulo 5, a gente ia perceber João falando que, na visão que ele teve, ele viu o Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono. E à mão direita do Deus Todo-Poderoso estava um livro, ou um pergaminho. Só que esse livro estava selado. E diz no texto bíblico que foi feita uma pesquisa exaustiva em toda a terra e em todo o universo. E não houve ninguém que fosse capaz ou que fosse digno de abrir o livro. E a gente se pergunta, que livro era esse? Esse livro que estava na mão direita de Deus era, na verdade, o livro da história, ou o livro dos planos, dos desígnios de Deus. Aí você percebe que se fosse depender da humanidade, se fosse depender do ser humano, a gente nunca ia ter um final feliz. Porque se você for analisar a história da humanidade, o que você encontra é o contrário. Você encontra guerra, você encontra fome, você encontra miséria. Então, o ser humano em si, ele não consegue encontrar esperança na humanidade. Porque a humanidade é pecaminosa, a humanidade ela é decaída. E por isso que quando foi feita a pesquisa, não foi achado ninguém que fosse capaz de decifrar os desígnios de Deus e dar para a humanidade, finalmente, um futuro glorioso, de realmente abrir o livro e dar encaminhamento para a cólera de Deus sobre os ímpios, mas para a redenção sobre os servos de Deus. E como não houve ninguém que fosse capaz de fazer isso, diz o texto sagrado que o apóstolo João chorou, e chorou muito. E ele chorou muito porque ele se encontrou naquele momento sem esperança, e a tristeza e a amargura tomou conta do coração dele. Mas quando a humanidade parecia estar no fim, quando a esperança parecia ter acabado, foi dito a João, não chores, porque foi encontrado aquele que é digno de abrir o livro. E este é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, como diz o texto. Ou seja, é o cordeiro que foi morto em favor de nós, pecadores. E esse cordeiro é Jesus Cristo. Então, apenas em Jesus é que a humanidade ela encontra finalmente a sua esperança e finalmente a sua redenção.
E é por isso que neste trecho que a gente acabou de ler, você encontra ali um coro celestial, um coro de anjos, de querubins, de anciãos, dos servos de Deus, todos os que estão no universo, debaixo da terra, na terra, nos céus, cantando isso aqui que a gente leu agora, dizendo: aquele que está sentado no trono, seja Deus Pai Todo-Poderoso, e ao Cordeiro Jesus Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É por isso que Jesus é o único digno de tudo isso, porque somente ele foi capaz de abrir o selo, o pergaminho dos desígnios de Deus e dar para o ser humano, apesar do ser humano pecador não merecer, redenção, de nos dar a justificação pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, a igreja reunida em várias partes do mundo, para continuar louvando a Deus, louvando a Jesus Cristo, sabendo que Ele é o nosso Redentor. Sabendo disso, irmãos, vamos nos colocar de pé neste momento e vamos cantar 3 músicas em sequência. A gente vai cantar Estamos Reunidos, vamos adorar e vamos encerrar essa sequência com o que a gente acabou de ler, Ao que está sentado. Então são músicas bem antigas, músicas bem bonitas, então vamos cantar com força e com alegria.
Amém, irmãos. Que possamos almejar um dia estar nesse coro também, junto com os anjos, dizendo que ao estar sentado ao Cordeiro, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Neste momento, irmãos, vamos estar cantando ao Rei da Glória, Jesus Cristo. Vamos cantar com muita alegria e com muita força o Rei da Glória. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E há em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. A redenção que Jesus nos deu. Toda noite o sofrer
Amém, irmãos. Neste momento, peço ao nosso irmão Paulo Carmona, faça uma oração de gratidão a Deus e exaltando o nome de Deus, o nome de Cristo, por essa redenção que Ele tem nos dado. Pode sentar, irmão. Como a gente viu agora há pouco no livro de Apocalipse, a humanidade em si ela não consegue construir um futuro, de esperança para ela. Ano passado, 2019, 2020, eram anos em que nós tínhamos um período de esperança, na questão econômica, questão social, questão política, em vários países do Ocidente. E aí, quando a humanidade parecia caminhar um futuro glorioso, veio a pandemia, que tirou a esperança de muitas pessoas. E
Mas nós vimos aqui em Apocalipse que é porque a humanidade em si ela não consegue construir um futuro que vá trazer para ela uma esperança e uma paz verdadeira no coração. Porque essa paz e essa esperança você só encontra em Jesus. Vamos cantar isso neste momento, vamos cantar que há sim um lugar de esperança para a humanidade, mas esse lugar não está em nome algum aqui nesta terra. Este lugar, ele não está em um lugar físico aqui, na sua casa, mas esse lugar é em Jesus Cristo. Vamos cantar isso neste momento.
Obrigado, Senhor, porque Tu enches o nosso coração de paz e de esperança. Tende, ó Pai, por favor, misericórdia de nós, porque somos pecadores. Dia após dia, ó Pai, ofendemos o Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a nos converter, nos converte, ó Pai, nos nossos maus caminhos e nos faz, Senhor, caminhar contigo diariamente. Por favor, Senhor, nos ajuda a Tua igreja, fortalece, Senhor, a Tua igreja e que o Teu nome seja exaltado hoje e sempre. Neste momento também, Senhor, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Prepare o Teu cérebro para administrar a palavra nesta manhã. E, por favor, Senhor, nos ajuda a ter mais desejo por Ti, mais desejo pela Tua palavra, mais desejo pela Tua presença em nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o pastor. Amém. Só por esses louvores já poderíamos ir para casa, né? E a palavra cantada também aquece o nosso coração. E ela, graças a Deus, que aquece para ouvir a palavra de Deus. Vamos então, irmãos amados, primeiramente, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Estamos nesta manhã dando continuidade, como é costumeiro na nossa igreja, a exposição que estamos fazendo do livro de Gênesis, capítulo por capítulo. E nós chegamos, irmãos, num momento que é muito importante para a história da redenção, que é a passagem da herança da aliança para o próximo patriarca. Nós estamos num período de transição que vai do capítulo de número 23 ao 25, que é justamente a morte de Sara, a matriarca de Israel, Abraão, patriarca de Israel também, o primeiro, fazendo essa transição para Isaac e Rebeca, que é o próximo casal que vai dar continuidade à família da aliança. E estamos, irmãos, estudando essas histórias em Gênesis para que possamos perceber que pessoas antes de nós, né, milênios antes de nós, já fizeram esta caminhada de fé com Deus aqui na Terra. Então, o livro de Gênesis tem por propósito mostrar, primeiramente aos judeus, depois a nós, de que nós temos paz na fé. E que esses pais na fé tiveram os mesmos sentimentos que nós temos aqui, de pressão, de sofrimento, de dor, de alegrias também e satisfação em Deus nesta caminhada até a Canaã celestial. Então nós estamos percebendo que o Senhor nosso Deus deixou o relato de Gênesis para que nós, irmãos, amadureçamos nesta caminhada de fé até a Canaã celestial. Você não é o primeiro a estar dando esses passos na fé, não. Olhe para Gênesis. E você vai encontrar essas pessoas que andaram com Deus antes de você. E nós estamos então olhando essas histórias para que tiremos princípios teológicos que partem de Deus para a nossa vida hoje e aplicar isso para a nossa vida hoje. Portanto, irmãos amados, temos feito uma jornada maravilhosa, temos feito uma caminhada excelente no livro de Gênesis. Eu, particularmente, como pastor, tenho aprendido muito para a minha vida como servo de Deus, né? E eu espero que essas reflexões que estamos tendo aqui
nas Sagradas Escrituras também esteja impactando a sua vida e esteja ajudando você a entender o que Deus espera de você como filho dele, servo dele, nessa caminhada até a Canaã celestial. Bem, então, introduzindo, irmãos, esse capítulo de número 26, eu queria dizer para vocês que essa aqui, então, é a segunda etapa da história da redenção. Está sendo narrado para nós, no capítulo de número 26, essa segunda etapa. Estamos vendo aqui, vivendo aqui a era dos patriarcas, a época dos patriarcas, e temos percebido que Deus ele tem trabalhado, então, através da linhagem de Abraão, e através da linhagem de Abraão, né, Deus vai abençoar que venha Jacó futuramente, nós vamos estudar, de Jacó as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel nós vamos ter então a separação da tribo de Judá, a profecia de que o Messias viria de lá. Nasce então o rei Davi, que é da tribo de Judá, e do rei Davi então, pouco mais à frente, nós vemos então o ápice da revelação bíblica, quando o verbo de Deus se encarna e habita em nós e cumpre o plano redentivo, indo até a cruz do Calvário para nos salvar. Então, essa, irmãos, é a linha da história da redenção que chega até mim e a você hoje. Como é que isso se iniciou? Está aqui, começou aqui. E nós estamos vendo essa segunda etapa e nós vamos agora entrar, irmãos, nessa nova sessão, que é o capítulo de número 26, que interrompe a história de Abraão e inicia agora a história de Deus tratando com Isaac, o filho de Abraão. O capítulo de número 26 também interrompe o drama familiar que nós vimos anteriormente, que está do verso 27 a 34, que é o drama que aconteceu aí entre Esaú e Jacó. O capítulo de número 26 tem então o objetivo, irmãos, de mostrar a emergência de Isaac como herdeiro legítimo da aliança com Deus no lugar de Abraão, cumprindo a promessa de Gênesis 25, verso de número 11. Diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Então, como é que Deus abençoou Isaac? Capítulo de número 26 vai nos mostrar a bênção de Deus recaindo, literalmente, descendo dos céus e abençoando Isaac. Essa emergência de Isaac, irmãos, ela pode ser vista aqui no capítulo de número 26 por alguns motivos. Primeiro, Deus abençoou e vai abençoar a colheita de Isaac no meio da seca. Segundo, no capítulo 26, isso vai estar no verso 12. No verso de número 13, nós vamos ver Deus fazendo Isaac um homem riquíssimo. Verso 13. No verso de número 16, nós vamos ver Deus abençoando Isaac de ser poderoso militarmente. Verso de número 16. Verso de número 28 e 29, nós vamos ver Deus fazendo Isaac emergir, fazendo ele um príncipe entre as nações. Então, irmãos, nós vamos ver aqui a renovação da aliança agora com Isaac. Eu quero que você perceba que esse capítulo de número 26, ele tem muitas semelhanças com o capítulo de número 12 e com o capítulo de número 21. Você vai perceber que as mesmas palavras, elas são recorrentes tanto no capítulo de número 12, quanto no capítulo de número 21, quando Deus, ele faz aliança com Abraão, e essas expressões, elas são repetidas aqui no capítulo de número 26 com Isaac. Por isso, irmãos, nós estamos falando aqui sobre uma renovação da aliança. Assim como Deus apareceu para Abraão, então agora Deus vai aparecer para o segundo patriarca, e ele então vai renovar essa aliança. Ele vai falar, irmãos, diretamente com Isaac, vai tratar com ele, e vai dizer então que ele abençoaria a Isaac, dando a possessão da terra de Canaã e fazendo com que a sua descendência fosse numerosa sobre a terra, muito numerosa,
assim como as estrelas no céu e os grãos da areia do mar. Então nós vamos perceber essa renovação. Então esse é o objetivo de Moisés. Ele está mostrando para os israelitas que estão atravessando o deserto para a Canaã, mostrando a importância da obediência, aliança com o Senhor. Nós vamos ver isso aqui no verso de número 5. Você vai perceber isso aí. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então você vai notar aqui claramente que Moisés está chamando os israelitas à obediência, à aliança com Deus. Deus, ele comprova a sua bênção à medida que o povo é obediente, se inclina a obedecer a Deus, se tornar um povo santo, se tornar um povo que viva para a glória de Deus no meio das nações. Então esse é o objetivo aqui de Moisés. E nós vamos ver aqui, irmãos, a divisão desse texto. Eu dividi em 4 partes. Nós não vamos conseguir terminar esse texto hoje, né? Eu quero alertar você para isso. Não vamos conseguir. Então nós vamos tratar das 2 primeiras partes que esse texto aqui nos mostra. Então a primeira etapa da narrativa, irmãos, vai aí do verso de número 1 até o verso de número 11. E nós vamos ver então, em primeiro lugar, a renovação da aliança, verso 1 até o verso de número 5. Em segundo lugar, nós vamos ver aí, dentro dessa primeira etapa do texto, a renovação da proteção divina, verso de número 7 até o verso de número 11. Vamos acompanhar então, com muita paciência. Olhe o texto comigo, olhe a palavra de Deus e vamos tentar aqui tirar algumas aplicações depois práticas para a nossa vida. Ok? Então vamos ler. Em primeiro lugar, a renovação da aliança. Vamos ver aí, irmãos, então, verso de número 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler e vamos explicar. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai e fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Em primeiro lugar aqui, nós vamos então notar, irmãos, alguns destaques que Moisés quis nos dar aqui na renovação dessa aliança. Qual é o contexto em que Deus apareceu a Isaque para renovar a aliança com ele? Perceba aí, em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto aqui, foi um período de ausência de chuvas. Diz aí, verso de número 1, sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Na região da Palestina, todos nós sabemos disso, ali no Oriente, irmãos, Médio, é uma região muito seca. E havia, então, períodos fortes de estiagem a tal ponto de trazer problemas de subsistência para as pessoas e para os animais. Isaque, ele vai passar por esse período, né, de estiagem, de seca, de falta de água. Isaque estava morando na região do Neguebe. Você vai ver isso no capítulo de número 25, verso 11. Ele estava habitando em Beer-lahai, e ali na região do Neguebe, capítulo de número 24, verso 62, também vai dizer isso. Quando Abraão morreu, ele estava ali naquela região do Neguebe, junto com seu filho Isaque.
E ali então, irmãos, vai ter esse período recorrente em que as famílias elas saem peregrinando atrás de água. A seca gera fome, não tem frutos, né, não tem comida para os animais. E essas pessoas, então, elas começam a peregrinar atrás de água. É interessante notar aqui, irmãos amados, que o propósito de Isaac era ir para o Egito. Todos nós estamos lembrados do capítulo de número 12. Moisés vai fazer essa referência histórica aqui. Ele vai dizer, sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão. Então perceba que ele faz essa menção histórica de que isso era recorrente. Aconteceu nos dias de Abraão. E vai dizer então que Isaac estava passando pela mesma dificuldade de vida. E ele então, possivelmente, irmãos, estava cogitando descer para o Egito. E esse homem cogita descer para o Egito porque ele faz uma avaliação. Primeiro, ele vê que os seus animais estão mirrando, estão emagrecendo. Ele abre a sua despensa e vê a sua despensa secando. Está acabando o alimento. Água não tem mais há muito tempo. Ele vê seu filho Esaú indo caçar e não encontra nada. Jacó preparou uma sopa de lentilhas, possivelmente só com água. Então o negócio estava mirrando, estava difícil. Esse é o contexto aqui, de dificuldade, de fome. Então Isaac, avaliando todas essas circunstâncias, ele resolve então peregrinar do Neguebe até a região litorânea da Filistia, que era Gerar, para tentar encontrar água. Era próximo do litoral ali das margens do Mediterrâneo. Isaac, então, tinha em mente descer para o Egito. Ele estava se aprontando para descer para o Egito. Por que descer para o Egito? Porque o Egito, irmãos, no Antigo Oriente, naquela época, ele era o celeiro do mundo. Era no Egito que se encontrava o delta do Nilo, muitas águas. Onde passava o rio Nilo, havia frutos, havia vida, havia pastos verdejantes. Então, você vai notar que isso vai acontecer futuramente com Jacó. Para onde Jacó, filho de Isaac, desce? Para o Egito. Então perceba que o Egito tem uma importância muito grande no mundo da época. Ele era o celeiro. Era onde havia, irmãos, em tempo de estiagem, naquele período da Palestina, onde havia comida, onde havia água. Então Isaac, avaliando todas essas circunstâncias, ele então decide, igual ao seu pai Abraão, ir para o Egito. É quando então, irmãos, Deus se revela a Isaac. Nesse período de angústia, nesse período de fome, nesse período de escassez, Deus se revela a Isaac. Vamos ver então o que Deus fala a Isaac? Vamos perceber aí, por favor? Aqui está então, verso de número 2 e 3, o segundo ponto, que é a advertência do Senhor a Isaac. Veja só então a advertência que Deus vai fazer. Verso de número 3, diz assim, 2 e 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei estas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai. Primeiro Deus faz uma advertência, não desça ao Egito. Possivelmente, irmãos, Deus estava refreando que isso acontecesse de maneira prematura, porque os filhos de Abraão, conforme está escrito lá no capítulo de número 15, eles teriam que ir para o Egito, mas não era o momento, não era o momento. Mas percebam aqui então que Deus faz uma advertência dizendo que era para Isaac ficar onde ele dissesse. Por que não era para Isaac descer ao Egito? Por que Deus faz essa advertência?
O Egito, irmãos, além de ser o celeiro do mundo, também era o celeiro da impiedade, da religião falsa, onde, irmãos, havia uma operação maligna tão grande que havia então um panteão de deuses, todos nós sabemos, e eles adoravam, irmãos, vários deuses que não era o Deus único e verdadeiro. Deus sabia que se Isaac descesse para lá, possivelmente a família da aliança seria, irmãos, impactada por essa religiosidade ímpia, pagã, maligna e satânica. Porque parece-nos, irmãos, que desde tempos remotos o Egito é o celeiro, irmãos, da impiedade, do ateísmo, do ceticismo, da incredulidade a Deus. Era, irmãos, onde reinava o misticismo e é onde Satanás impera. Onde nós vemos nações sendo dirigidas pelo misticismo, né, e por uma religião que não adora a Deus, é justamente o lugar onde o diabo impera. E percebam então que Deus então faz essa advertência para que Isaac não desça para lá. E aí ele vai então, o terceiro ponto aqui, dentro, irmãos, nos mostrando essa renovação da aliança, Deus então vai fazer promessas. Deus adverte e diz o porquê. Porque ele vai abençoar a Isaac como ele jurou a Abraão. Ele vai dizer aí, verso de número 4 e 5. Quais são as promessas? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que Deus esperava, irmãos de Isaac? Obediência. Percebam que no verso de número 5, Deus ele está dizendo, obedeça, que você vai ser próspero e a minha bênção estará contigo. Percebam aqui, irmãos amados, que Deus está prometendo a Isaac, em primeiro lugar, que ele vai fazer com que a sua descendência habite naquela terra em que ele está peregrinando. Ele vai dizer, fixa teu pé aqui, habita, fica aonde eu te disser, habita, porque esta terra serão dos teus filhos. E vai dizer aqui, meus amados irmãos, que Deus também daria a presença protetora dele. Deus daria a presença dele para guardar Isaac de qualquer mal. E Deus também daria aqui a bênção da provisão dele. Mesmo na estiagem, na seca, Deus proveria para a família da aliança. Então, essas são as promessas que Deus faz a Isaac aqui. Concluindo esse primeiro ponto, parece que Moisés, irmãos, ele quer mostrar aos israelitas que Deus está fazendo uma prova com Isaac. Uma prova de fé. Irmãos, quem foi que não valorizou a bênção de Deus por causa de comida? Quem foi que valorizou mais o seu estômago e perdeu a bênção do Senhor de primogenitura? Quem foi? Esaú. Percebam que Moisés, irmãos, inspirado por Deus, está nos mostrando, olha, o que aconteceu com Esaú? Porque ele valorizou mais o seu estômago, porque ele valorizou mais o seu bucho cheio do que a bênção de Deus. O que aconteceu com ele? Ele chorou e perdeu a bênção do Senhor sobre a sua vida. Perceba, meus amados irmãos, que parece que Deus está fazendo essa prova com Isaac. Olha o teu filho,
porque ele valorizou mais o seu estômago, ele perdeu a bênção. Você quer ir para o Egito? Você pode ir. Você vai valorizar mais o seu estômago? Você pode perder a sua bênção. Então, Moisés está nos mostrando aqui e nos fazendo refletir, irmãos, que a obediência a Deus está acima do estômago cheio. Era um tempo de fome, de seca. Isaac estava com o estômago vazio. Mas percebam, irmãos, que ele colocou os valores espirituais acima dos valores da terra. E esse homem, então, obedeceu a Deus. E o texto, irmãos, então, nos ensina essas verdades. E eu quero fazer aqui 3 aplicações para a nossa vida. 3 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu queria que você percebesse que Deus, Ele renova a sua aliança sempre em tempos de dificuldades. Percebam, meus amados irmãos, aqui, quando foi que Deus apareceu a Isaac? Foi quando tudo estava bem? Não. Foi num tempo de escassez. Foi num tempo, irmãos, em que a subsistência estava em risco. A vida estava em risco. Percebam que Deus apareceu a Isaac e renovou a aliança com ele. Nós aprendemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo, ele quer nos alertar. Ele está nos ensinando aqui, irmãos, uma lição teológica. Deus, irmãos, ele se apresenta a nós muitas vezes quando nós recorremos a ele em tempos difíceis. Deus tem prazer em renovar a sua aliança conosco. Parece que o ser humano, ele só cai em si e ele só se dobra a Deus quando as coisas estão difíceis. Quando tudo está bem e quando há despensa cheia, né, quando os filhos estão comendo bem, quando tudo está bem em casa, parece que nós não nos apercebemos de que Deus quer que nós sejamos sempre obedientes e nos santifiquemos a Ele. E nós vamos abrindo a guarda, nós vamos desfalecendo as mãos, nossos olhos já não choram mais pelos nossos pecados, nossos joelhos estão duros e não dobram mais para orar a Deus. E nós vamos então perdendo essa liga da aliança com Deus e de que nós somos filhos do pacto com Ele. E vamos abrindo mão, irmãos, da nossa vida com Deus. E Deus então manda uma Covid-19, período de dificuldade, período de açoite ao mundo, período, irmãos, de morte, de vidas sendo levadas pela sombra e pelo anjo da morte, para que nós, irmãos, povo de Deus, possamos então levantar os olhos ao alto e dizer: Senhor, renova a aliança comigo. Porque, Senhor, nesse tempo de dificuldade eu estou esfriando na fé, deixei as minhas devoções, eu não tenho sido piedoso como eu era no passado. Senhor, eu estou impactado por essa doença a tal ponto de que meu físico, minha mente, meu coração adoeceram. É nesse período, irmãos, parece que nós precisamos de que Deus desça do céu e mais uma vez fale ao nosso coração, confirmando essa aliança que Ele tem com aqueles que são comprados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Seria tão bom que não precisasse de tempos de angústia. Mas percebam que o ser humano, ele só se dobra, se queda a Deus. Parece que a palavra de Deus tem mais eficácia no poder do Espírito Santo do Senhor quando a angústia bate a porta. E foi isso que aconteceu, irmãos, com Isaac. No tempo da fome e da seca. Deus, então, vendo que esse homem ia para o Egito, o centro do paganismo, o centro do misticismo, o centro da religião contra Deus,
Deus então se revela a Isaac e diz: opa, por esse caminho não. Meu filho, não vá por aí. Não vá. Fica aonde eu te disser. Habita aonde eu te disser, para o bem da sua alma. E é o que Deus está dizendo hoje para nós, irmãos, nesse tempo de sombra da morte. Fica aonde eu te disser. Habita na minha casa. Ouve a minha palavra. Assiste nas coisas de devoção a Deus. E eu te abençoarei. E eu vou renovar a minha aliança contigo. E eu vou prover para a sua casa. Nesse período de desemprego, de falta de sustento, onde as pessoas estão passando necessidade, Deus promete sustentar aqueles que são seus. E o salmista vai dizer que ele nunca viu justo desamparado e mendigar o pão. E Deus vai nos proteger, Ele promete que vai cuidar da nossa vida em meio, irmãos, a esse vírus, se for do propósito dEle nos guardar e nos proteger. Deus vai fazer isso com a nossa vida, se você confiar nele. Deus está falando, irmãos, a Isaac, e também fala pela sua palavra aos nossos dias. Não é por um acaso que essa palavra está aqui. Segundo lugar, eu queria que você aprendesse aqui também que os valores do alto são melhores do que os valores daqui de baixo. Como eu disse para vocês, nós vamos encontrar aqui, irmãos, duas atitudes. Duas atitudes. A primeira foi a de Esaú, que escolheu perder a bênção, a sua primogenitura, escolhendo ter um estômago cheio, do que sustentar a bênção e guardar na sua mão, deter na sua mão a bênção do Senhor. Esaú perdeu. Isaac foi aquele filho de Abraão. E nós vamos perceber, irmãos, aqui a legitimidade de Isaac como herdeiro da aliança com Deus. Porque Isaac, ele primou pelos valores espirituais do que pela sua satisfação pessoal. Essa, irmãos, é uma atitude recorrentemente repetida na Bíblia para nos mostrar que há filhos de Esaú e filhos de Isaac. Nós vamos encontrar, irmãos, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo de número 15, todos nós estamos lembrados do que aconteceu com o rei Saul. Abra comigo, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 15. O contexto aqui é que o profeta Samuel enviou Saul para destruir os amalequitas. Deus havia dado ordem para que Saul destruísse totalmente os amalequitas, porque eles se uniram contra o povo de Israel, como Moabe, né, junto com os moabitas, para poder, irmãos, amaldiçoar. Todos nós estamos lembrados do caso do profeta, fugiu aqui o nome dele, Balaão, que foi contratado para amaldiçoar Israel. E nós vamos, irmãos, ver que então Deus agora instituiu o rei em Israel, e Deus então, a primeira ordem que dá é destruir totalmente os amalequitas. E aqui você vai perceber que Saul, ele não fez isso. E ele poupou a Agag, o rei dos amalequitas, e também o melhor dos animais. Verso de número 10, nós vamos ler aí. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, pedindo a Deus por Saul, mas não adiantou. Nós vamos ver aí, irmãos, por favor, mais para frente, olha só comigo.
verso de número 22, diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Percebam? Notem aqui comigo, o Espírito Santo está nos mostrando, meus amados irmãos, que é preferível obedecer a Deus do que sacrificar. Deus, Ele não quer que você faça uma simples profissão de fé, que você seja batizado, né, que você seja um crente reformado, se você não obedece a Ele. Nada disso adianta para Deus. Saul, ele disse: não, mas esses animais são para sacrificar ao Senhor. Não, Deus não quer seu sacrifício. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Irmãos, os valores do alto são aqueles valores, irmãos, em que você obedece a palavra de Deus, custe o que custar. E percebam que Deus se desagrada, Ele se aborrece. E Ele tirou o reino de Saul, porque ele foi desobediente. E você pode perguntar: mas pastor, a salvação agora é pelas obras? Não, jamais. A salvação, irmãos, sempre foi e é pela graça de Deus. Não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Mas a nossa santificação é responsabilidade nossa. E é uma escolha nossa. E é obra nossa nos santificar. E como nós nos santificamos? Obedecendo a palavra de Deus. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, vai dizer aqui que Abraão obedeceu. Isaac obedeceu. Escolheu obedecer. Mas os filhos de Esaú sempre escolhem sacrificar. Os filhos de Esaú sempre escolhem, irmãos, tomar meias verdades e meios caminhos, tentando agradar a Deus quando não conseguem. Porque a vida santa de consagração a Deus passa pela obediência. É assim que Deus comprova no nosso coração as suas bênçãos. É assim que Deus comprova na minha vida e na sua vida, meus amados irmãos, que Ele está cuidando e abençoando a nossa família. Deus comprova, é como um selo. A obediência é esse selo que Deus então vai dizer: está aqui, porque eu estou te abençoando. Porque você está preferindo obedecer a minha palavra do que sacrificar. Isso são os filhos de Isaac. Assim aconteceu com José, que preferiu obedecer a palavra de Deus do que deitar com a mulher de Potifar. Assim aconteceu com Daniel, que preferiu, irmãos, não comer dos banquetes da Babilônia para se preservar a Deus. Esses são os filhos de Isaac. São aqueles que andam pela fé. E os filhos de Esaú são aqueles que preferem a satisfação carnal, a satisfação pessoal. E no fim é choro e ranger de dentes. Por isso, eu queria convidar você a ser um filho de Isaac. E vejam só, irmãos, que bênçãos Deus tem para aqueles que são obedientes e que escolhem as coisas do alto. Terceiro, aplicação que eu queria, irmãos, na verdade são essas essas três aplicações que eu queria deixar aqui para vocês dentro desse ponto, que é a renovação da aliança. Então, percebam que Deus, Ele quer abençoar-nos, renovar a aliança conosco em tempos difíceis. Ele pede, Ele nos convida a isso.
E ele também, irmãos, nos chama à obediência e a escolher os valores do alto. É isso aqui que Deus nos convida a fazer com ele. Eu quero então, para finalizar nessa manhã, entrar aqui em segundo lugar, no segundo ponto. A renovação da proteção divina. Vamos ler aí, por favor? Para que você entenda o que está acontecendo aqui. Vamos ler todos juntos? Verso 7. Me perdoe, irmãos. Verso 6 até o verso de número 11. Vamos ler? Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Verso 11. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver aqui claramente Deus renovando a sua proteção à família da aliança. Percebam que Isaque não fez igual ao seu filho Esaú. Ele escolheu os valores do alto, não escolheu o estômago, escolheu a Deus. E ele então ficou e habitou aonde Deus havia mandado, em Gerar. Ele não desceu para o Egito. Gerar, irmãos, como eu disse para vocês, era uma cidade que compunha a região ali litorânea, próximo da região litorânea do mar Mediterrâneo, que era a região da Filistia, né, onde habitavam os filisteus. E Isaque, então, ele com medo de perder o seu casamento, né, de perder a sua vida e de deixar Rebeca viúva, esse homem, então, à semelhança do seu pai, tal pai, tal filho, diz o ditado, vai inventar uma mentira, como Abraão fez no capítulo de número 12. Todos nós estamos lembrados, quando Abraão desceu para o Egito, os príncipes de Faraó cortejaram Sara, e ele então inventou uma mentira, meia verdade, dizendo que ela era sua irmã. Aqui não é meia verdade, Isaque mente mesmo. Por que ele mente, irmãos? Por causa de um fator cultural. Naqueles dias, a ética do Antigo Oriente não estava desenvolvida, e era ocorrência de que as tribos, elas, irmãos, roubavam as mulheres, né, matavam os homens para ficar com as mulheres de outras tribos. Isso era recorrente. Principalmente quando um estrangeiro chegava na sua cidade. Os estrangeiros eram mal vistos. Né? Primeiro porque eles não possuíam os mesmos deuses e adoração aos deuses daquela terra. Eles não tinham, né, terreno, propriedade naquela região. Então eles não pertenciam àquele lugar. Os estrangeiros, irmãos, então estavam abertos a qualquer tipo de ataque. Não tinha uma lei que guardava os estrangeiros. As pessoas nativas, elas guardavam as suas famílias e aqueles que pertenciam à região da Filistia. Por isso Isaque, com medo de perder a sua cabeça e protegendo a sua vida, vejam aí que a resposta dele é essa. Ele disse que ele estava pensando na sua própria vida. E por causa de que Rebeca, ela era muito formosa de aparência. Vai dizer aí, verso de número 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar, olha só,
se esses homens estão perguntando, é porque eles tinham interesse. Ninguém vem bater na sua porta e perguntar: ei, quem é essa mulher aí? Rapaz, essa morenaça aí, cor de jambo. Quem é ela, hein? Ninguém vem fazer uma pergunta dessa se não tiver interesse, né? Então perceba aqui que eles vieram e perguntaram a respeito da mulher. E ele respondeu: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele, consigo os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca. Qual era a razão? Porque era formosa de aparência. Imagine, irmãos, essa mulher, percebam que Isaac já estava casado com Rebeca há mais de 20 anos. Quantos anos levou para Rebeca gerar Isaac e Esaú? 20 anos. Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Então Isaac já estava com 60 anos. Essa mulher já estava 20 anos mais velha, já teve 2 filhos. E essa mulher era uma Gisele Bündchen. Essa mulher, por onde passava, mesmo com, sei lá se tinha turbante lá, eles usavam isso, a mulher era formosa de aparência, uns olhos de mel, que atraía qualquer atenção. Que atraía a atenção dos olhares das pessoas, dos homens. Essa mulher era muito bonita. E aqui, irmãos, nós vamos perceber que Isaac, resguardando o seu pescoço, ele vai inventar essa mentira. Nós vamos aqui então notar um segundo ponto. Uma repreensão justa do rei Abimeleque. Olha a repreensão que Isaac vai tomar. Verso de número 8, diz assim: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, todos nós sabemos, irmãos, que Abimeleque era um título dado aos reis da Filistia. Abimeleque significa Abi, pai, Meleque, rei. Meu pai é rei. Abimeleque significa meu pai é rei. Eu já expliquei isso para vocês, né, no capítulo de número 21. Então, aqui, Abimeleque, o rei filisteu, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. E aqui vem a repreensão. Então, Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Percebam que Abimeleque, ele vai aqui acusar Isaac de 2 coisas. Primeiro, de mentiroso. Segundo, irmãos, ele vai dizer, verso de número 10, disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. Então Isaac estava errado. Possivelmente havia aqui alguma lei que protegia as mulheres casadas. Porque Abimeleque vai dizer: olha, tu teria atraído grave delito. Delito, irmãos, é um termo forense para justiça. É alguém que quebra a justiça. Então, os filisteus tinham alguma lei que protegia as mulheres casadas. E ele vai dizer: alguém teria abusado da tua esposa e você, né, teria traído grave delito sobre nós. Nós não sabemos se Abimeleque também estava aqui fazendo uma referência, irmãos, àquilo que aconteceu com o seu pai, Abimeleque I. No capítulo de número 21, você vai perceber isso. Olhem comigo, por favor. Percebam que aqui, Deus, ele não pune, ele não se revela a Abimeleque. Mas, irmãos, no capítulo de número 20, isso vai acontecer. Não é capítulo 21, é 20. Por favor. Diz assim, irmãos: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sui, morou em Gerá. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la. Olha só, quem mandou buscar? Abimeleque.
Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Ainda bem. Por isso disse o Senhor: matarás. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu tenho impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. O argumento aqui, irmãos, que nós vemos é que Deus, ele protege a família da aliança. Moisés está nos mostrando isso. Aqui no capítulo de número 26, nós não sabemos se Abimeleque, ele consultou a história e os anais da história para ver se havia acontecido alguma coisa assim. Mas fato é que ele, com bom senso, vendo que Isaac acariciava com, irmãos, trejeitos sexuais aqui sua esposa, possivelmente essa era uma carícia, né, íntima entre um homem e uma mulher, não era de irmãos. Abimeleque então diz: ela é tua esposa, você mentiu, atraindo sobre nós, quem sabe, grave delito, como aconteceu com meu pai lá, que quase o Deus de Abraão mata a nossa nação. Não faça isso, você está traindo grave delito sobre nós. E ele então baixa uma ordem, verso de número 11, ele deu uma ordem ao povo, dizendo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Concluindo esse ponto, nós percebemos que Moisés está nos mostrando que, irmãos, Isaac, ele não se apercebeu, mas Deus estava protegendo a família da aliança há muito tempo. Vejam comigo, por favor, aí no verso de número 8. Quando foi que isso aconteceu? Olha só. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo. Não precisava Isaac mentir. Quem estava protegendo, irmãos, desde antes, desde esse acontecimento, e Deus usou esse rei para mostrar a Isaac que quem protege a família da aliança é o próprio Deus. Mas Deus usou agentes humanos para que esse rei percebesse que eles eram casados. E Deus então, irmãos, usa a boca de Abimeleque para mostrar que quem cuida do casamento dos filhos da aliança é o próprio Deus. É Deus quem cuida do nosso casamento. É Deus quem é a terceira dobra do nosso casamento. É Deus quem se importa muito mais com o seu casamento do que você pensa. E aqui eu queria então fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, irmãos, não imite a covardia de Isaac. A covardia de Isaac não deve ser imitada. Parece, irmãos, que a palavra de Deus está nos mostrando aqui no livro de Gênesis que a covardia, ela é própria do gênero masculino. Em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 6, abra comigo, por favor. Olha o que acontece lá. Gênesis capítulo 3, verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Os estudiosos vão dizer que pelas expressões aqui, Adão estava próximo a Eva. E ela pegou o fruto, Adão viu a serpente conversando com Eva, ouviu toda a conversa, viu Eva tomando do fruto,
comeu, estendeu para ele e ele comeu. De maneira covarde, ele não se levantou, não falou que aquilo era errado e que era contra os mandamentos de Deus. Ele se acovardou. Parece, irmãos, que essa linha de covardia passa até chegar a Abraão, que fez a mesma coisa, Isaac vai fazer a mesma coisa. Tal pai, tal filho. Nós temos a tendência masculina de sermos covardes, colocando em risco a vida de nossas esposas. Adão fez isso com Eva, colocou em risco não somente a sua vida, mas toda a sua descendência. Até hoje nós, irmãos, estamos afetados por isso. Isaac, ele, tentando preservar o seu pescoço, colocou a sua esposa em risco. Eu queria dar uma palavra aqui para os homens. Irmãos amados, o homem bíblico é aquele que não coloca a esposa da aliança, a serva do Senhor, a sua irmã em Cristo em risco. A atitude bíblica masculina é aquela de que você vai se sacrificar como Cristo se sacrificou pela igreja, poupando, preservando e não trazendo rugas à sua esposa. Há muitos homens que, de uma maneira insensível e imprudente, colocam as suas esposas em risco. São homens que não têm o cuidado de levar as suas esposas no trabalho, de saber com o ambiente e as pessoas com quem ela está se relacionando, não se importa com isso. Confiam tanto na esposa que acham que não pode acontecer nada. Irmãos amados, o homem prudente e bíblico é aquele que tem sensibilidade, que protege a sua esposa, que não envia ela para uma parada de ônibus de manhã cedo para ela ir para o trabalho e o homem fica em casa, dormindo. E a esposa podendo ser assaltada, né? Permite que a sua esposa esteja em ambientes, em locais, com homens, até tarde da noite, achando que não pode acontecer nada. E por causa do estreitamento dos laços matrimoniais, você confia tanto, que você então permite que a sua esposa chegue à beira do abismo. Irmãos, nós não podemos, biblicamente, não podemos imitar Isaac. A tal ponto de dizer, não, eu vou aqui descansar, confio na minha esposa, ela vai fazer tudo direitinho. Irmãos, o diabo está solto, os filhos do diabo estão também, irmãos, à solta, querendo destruir o casamento dos filhos da aliança, trazer tragédia e horror para as famílias dos crentes. E eu queria dizer para você, você não pode ser insensível, imprudente de colocar a sua esposa em risco. Depois, então, você vai curtir, né, as tragédias que podem acontecer e sobrevir sobre a sua casa. E você então dizer, por que eu fiz isso? Por que eu fiquei em casa? Por que eu não protegi minha esposa? Por que eu não levei ela na parada de ônibus? Por que eu não fiz isso? E você então vai se remoer, vai se culpar, porque você foi um covarde. Portanto, meus amados irmãos, biblicamente, aprendamos a proteger o nosso casamento. Deus dá ossos maiores, Deus dá, irmãos, músculos mais fortes, para que você se desgaste pela sua esposa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, assim como Cristo morreu na cruz do Calvário pela igreja. Então, o amor que nós devemos ter pela nossa esposa
não é um amor simplesmente sexual, um amor de amigo, mas é o amor de Cristo, o amor sacrificial. Isaac aqui não teve. Aprenda isso. Eu tenho que fazer de tudo para a manutenção, para a proteção do meu casamento. E aí é quando você vai ver, irmãos, uma esposa mais animada, mais feliz, né? E ela vai dizer: meu esposo, eu te amo, porque você me protege e me guarda. Como, né, Deus faz com Israel e com o seu povo, que é a menina dos seus olhos. Meu esposo, ela vai dizer: eu sei que eu sou a menina dos seus olhos. Que coisa feliz isso, né, irmãos? Coração de uma esposa agradecido. E isso também vai ser um testemunho para a igreja. Porque quando, né, uma irmã na igreja disser, né, eu vou sozinha para a parada de ônibus, a irmã vai dizer o quê? Meu esposo nunca, jamais deixaria eu ir sozinha para a parada de ônibus. Ele é quem me leva na garupa da bicicleta, ou no carro, seja onde for. Ele me protege, ele me guarda, vai me buscar. Ele tem atenção com a minha vida. Que a cultura, irmãos, de covardia dos nossos dias não seja presente no nosso lar. Hoje nós vemos homens que ficam em casa, dormindo, enquanto as mulheres vão trabalhar. É que você seja um homem dizendo: eu estou aqui para proteger, guardar você, prover para a sua vida. Custe o que custar. Segunda aplicação que eu queria, irmãos, que você percebesse, e que o Espírito Santo vai colocando no texto bíblico, que às vezes a gente, irmãos, não percebe, e eu queria que você percebesse aqui, é justamente isso. As carícias e o amor conjugal devem fazer parte do casamento cristão até o final da vida. Vejam comigo, irmãos, por favor, o verso de número 8, vai dizer aí: Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Como eu disse para vocês, esse termo acariciar, irmãos, tem conotações de um amor entre um marido e uma mulher. Eu quero que você perceba que o Espírito Santo está nos mostrando que um casal bíblico, ele, irmãos, permanece durante toda a sua caminhada, se acariciando, se amando, se cheirando, se beijando, até que Cristo nos chame para a sua glória. Existe, né, uma historinha que diz assim, né, que os casamentos, eles não podem ser como casamentos do nosso avô. Sabe como é o casamento do nosso avô? Diz que o neto chega para o avô e pergunta: vovô, há quanto tempo o senhor não beija a vovó? Aí vai dizer que o avô vira para o neto e diz assim: há muito tempo. Esse é o casamento, né, locomotiva, né? O velho está distante da velha há muito tempo. O casamento locomotiva é igual a Maria Fumaça, né? Vai para longe. Então, assim é o casamento, irmãos, de muitos na igreja, né? De muitos filhos de Deus, que há muito tempo não se cheiram, não se abraçam, não tem mais romance, né? As carícias do namoro se perderam. Eu queria dizer para você que, biblicamente, né, o que faz bem para o casamento é manter, irmãos, o romance vivo. Abra comigo, por favor, para Cantares, capítulo de número 4. Eu quero ver aqui 3 textos com vocês. Cantares, capítulo de número 4. Esse é o livro do amor conjugal.
que expressa a relação de Cristo com a sua igreja. E eu queria então que você aprendesse aqui 3 princípios para manter o seu casamento vigoroso, sadio e feliz. Cantares, capítulo 4, verso 7. Vamos ler todos juntos? Diz assim: Tu és formosa, querida minha, e em ti não há defeito. O primeiro princípio, irmãos, que nós aprendemos na palavra de Deus para manter o nosso casamento amoroso é você expressar isso em palavras. O que o autor sagrado diz aqui? Tu és formosa, querida minha, em ti não há defeito. Eu pergunto para você, qual é a pessoa que não tem defeito? Todas as pessoas têm defeitos, mas o amor cobre a multidão de pecados, de Provérbios capítulo 17, verso 9. O amor cobre. E percebam aqui que o amor conjugal, irmãos, ele tem que dizer: meu amor, em ti eu não encontro defeito. Percebam que o papel nosso no casamento, do marido e da mulher, não é, irmãos, como um arqueólogo que fica cavocando o passado, né, para levantar algo de errado, e nem é também o papel de um detetive que fica bisbilhotando atrás de defeitos para poder jogar na cara do cônjuge, em rosto. O nosso papel é de encorajar o nosso cônjuge, a autoestima do nosso cônjuge, dizendo: em ti não há defeito. Minha esposa, meu esposo, em ti não há defeito. Em Cristo Jesus, eu te amo tanto que eu não posso encontrar defeito em ti. Há um ditado chinês, irmãos, que diz que você pega mais moscas com um pingo de mel do que com um barril de fel. Você pega mais moscas com um barril de mel, com um pingo de mel, do que com um barril de fel. E às vezes nós estamos muito azedos em nossas palavras. Note isso quando isso começar na sua casa, no seu lar. Você então vai precisar ser trabalhado pelo Espírito Santo do Senhor, e você vai então pedir a Deus que traga doçura para o seu coração, para que você seja mais doce em casa. Essa é uma atitude que vai ajudar você a ser uma pessoa mais carinhosa. Mais carinhosa. Segundo lugar, o que vai ajudar você a ser também ser mais carinhoso em casa, é justamente, irmãos, o que está dito em Efésios capítulo 5, verso 28 e 29. Você deve expressar cuidado. Cuidado. Abra comigo. Efésios 5, 28 e 29. Como é que você se torna uma pessoa carinhosa? Vai dizer aqui. Verso 28 e 29 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. A raiz da palavra cuida, irmãos, aqui, no original grego, é a raiz de acariciar. Quando você come algo que você gosta, um hambúrguer, lá da Bob's, da McDonald's, uma Pizza Hut, você está acariciando o seu estômago. Quando você come aquela picanha gordurosa, faz assim, um vinagrete, um frango no tucupi, algo que você gosta, que é aprazível a você, você está acariciando você mesmo, seu estômago. Você gosta disso. Um peixe frito bem assado, uma charque frita com um açaí, faz uma carícia a você. Então a palavra de Deus está dizendo que o marido, assim como acaricia, cuida do seu corpo, você também deve cuidar, acariciar a sua esposa, cuidar da sua esposa. Faz parte, irmãos, do carinho, cuidar.
E aí você, então, expressa isso no cuidado, ajudando em casa nos afazeres, ajudando a fazer um prato, né, que ela gosta, cuidando. Ou se a linguagem dela é presente, né, você então dá um presente para ela. Né? Ou se a linguagem dela é qualidade de tempo, você ficando então desligando o seu futebol, deixando de futebol para ficar com ela, para conversar com ela. Isso é acariciar, é cuidar da sua esposa, assim como Cristo faz com a igreja. Você deve fazer isso porque Jesus faz isso com você. Cuida da sua vida espiritual, da sua fé. Se o seu Senhor faz, faça também. Cuide. Faz parte do casamento. Cuida. Né? Então, aquela meia que você deixa jogada, né, que você acha que aquele vaso aberto, né, ou a toalha jogada, que ela tanto pede para você ajudar. Então, irmãos, isso são coisas pequenas para você demonstrar um cuidado com a sua esposa, para que ela não se desgaste. Palavras de afirmação, serviços, expresse o seu carinho em serviços. E por fim, eu queria abrir com você em Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 4. Vai dizer aí como você também pode cuidar do seu cônjuge, tá? Eu estou falando aqui, irmãos, que isso é vice-versa, ok? Vamos abrir aí, Hebreus capítulo 13, verso de número 4. Como você demonstra carinho pelo seu cônjuge? Vamos ler? Digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Por fim, eu queria dizer para você também que Deus, Ele abençoa o seu casamento através da relação sexual. A palavra leito aqui no original é coito. Então, Deus, Ele abençoa o casamento que tem, irmãos, um encantamento envolto nessa relação que é conhecido como um gozo, né, aqui terreno, que aponta, irmãos, também para o gozo celestial. Esse encantamento que existe na relação entre o homem e a mulher, quando eles se unem, esse gozo, né, físico, ele aponta para o que é chamado de gozo celestial. Quando nós estaremos unidos com Cristo para todo sempre. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 a 5, ele vai dizer: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente, a esposa ao seu marido. Porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicar à oração. E somente por isso. A Bíblia nos convida, então, a nos acariciar, a nos cuidar, irmãos, também é nesse sentido. Porque Satanás, ele usa esse tempo, muitas vezes, em que um casal não tem relação sexual, amoroso, para poder então entrar e como brecha, destruir o casamento. Eu queria falar para você que é homem. Nós homens, nós temos desejos sexuais. Seja todo voltado para sua esposa. Não coloque os seus desejos, os seus olhos, as suas volições carnais, irmãos, naquilo que o mundo apresenta. Né? Seja para sua esposa, canalize tudo isso para sua esposa. E eu quero falar para vocês, também mulheres, saibam, né, que vocês também têm necessidades sexuais e que vocês devem canalizar tudo isso para o seu esposo. Até mesmo mulheres, né, que têm filhos. Eu queria dizer para você isso. Né? Seu esposo tem necessidades. Então cuide, acaricie dele. E quando chegar a velhice,
né? Tem um livro, irmão, chamado Ato Conjugal, né? Depois do 40. Né? Irmãos, as necessidades, elas continuam até o fim da vida. É por isso, né, que você vai encontrar aí no mundo velhos enxeridos. Velho enxerido tem velho enxerido. Velho enxerido que quer mexer com as novinhas, daqui a pouco é isso. Porque, irmãos, uma pessoa, né, ela permanece até a morte com, né, sua libido, com os seus desejos, né, presentes. E eles devem ser satisfeitos. Para que não haja problemas, conversem e se animem, tenham uma rotina, né? Deixem os filhos na casa de parentes, saiam, vão ter uma noite romântica. À luz de velas. Não viva simplesmente para casa. Não viva simplesmente, né, para o trabalho. Faça essas coisas, porque isso mantém um casamento amoroso, romântico, sadio. E a palavra de Deus diz isso. Digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. É necessário. É necessário. Ah, pastor, isso não está me parecendo espiritual. Meu amado irmão, é espiritual. Assim como é espiritual você sair todo dia para trabalhar, todo dia para estudar, o seu casamento também é espiritual, porque tudo é espiritual, porque nós devemos levar tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E eu preciso falar isso, porque os casamentos dos crentes estão se acabando. O divórcio bate a porta cada vez mais de pessoas que deveriam honrar o matrimônio. Nós precisamos então, irmãos, renovar a nossa mentalidade bíblica acerca do casamento. Em todas as fases da nossa vida. Seja sem filhos, seja com filhos, seja depois que os filhos vão embora. A carícia, o amor, o beijo, o abraço. A locomotiva não deve ser, irmãos, a expressão do nosso casamento. Ih, meu irmão, quando é que você beijou a sua esposa? Ih, faz muito tempo. Não. O casamento locomotiva não pode fazer parte da nossa vida. Devemos, irmãos, nos amar enquanto Deus nos dá vida, com amor de marido e mulher. É assim que nós vamos preservar o nosso casamento. Concluindo então, Gênesis capítulo de número 25 nos ensina essas lições. Deus, Ele abençoa, renovando a nossa aliança com Ele, e Deus é aquele que está mais interessado em proteger o nosso casamento, o nosso matrimônio, do que você imagina. A palavra de Deus fala muito sobre isso. E é um convite, então, à hombridade masculina, de então não se acovardar, mas lutar para manter o romance, o amor no casamento, até que a morte nos separe. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor. Peça a Deus ânimo, alegria, para que você obedeça a sua palavra. Vamos orar.
Muito obrigado, Senhor, pela instrução tão bendita, tão maravilhosa da tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime a andar nos teus caminhos, Senhor, até a Canaã celestial. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais que trilharam esse caminho e nos deixam lições tão preciosas para a nossa vida. Por favor, fortalece, Senhor, as famílias com as quais o Senhor fez um pacto aqui, ó Senhor, de proteger, de prover, ó Deus, para elas. E que o Senhor, pela tua graça, e o Senhor, pela benevolência que o Senhor tem, receba a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Continua a nos fortalecer na fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em